boa noite a todos. Boa noite, doutora Thaís, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite a todos vocês que estão chegando aqui aos poucos. A gente vai dar alguns recados para que todo mundo chegue na hora que a doutora Thaís começar a live. Nós estamos no 33º Conversando no Micromeio. Nós começamos desde 2019 e esse projeto deu certo, né? Deu certo por conta de vários profissionais, assim como a doutora Thaís, aceitam vir aqui para compartilhar conhecimento com todos vocês, e a gente também aproveita bastante, né? Eu aproveito todas as aulas, tiro minhas dúvidas, tirem vocês as de vocês também, tá? Meu nome é Janaína, podem deixar as perguntas aqui no comentário, e o Marcos Vinícius vai falar isso melhor do que eu, tá bom? Vamos lá? Marcos Vinícius? Boa noite, Janaína. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite quem está aqui online com a gente. Boa noite para quem vai ver essa live amanhã ou depois lá no YouTube, a partir de amanhã, em 5 línguas. Então, mais uma vez, o Micromeio está voltando, né? Mais uma semana de emoção. Essa semana teremos essa semana e semana que vem, né, Janaína? São 2 semanas. Dia 22 a gente não vai ter live, né? Pulou o dia. E nós vamos ter outras lives que surgiram. A gente vai comunicar. Só seguir a gente no Instagram, que você vai pegar lá exatamente o dia e assunto. Vamos lá. Você que não segue a gente lá no YouTube, entre no YouTube, ative o sininho para saber quando é que a gente está live e vire um membro. Se você puder virar membro, é menos de Coca-Cola com um pão de na chapa. Então, você vai gastar R$5, R$7 para fomentar e ajudar a gente a manter o canal aqui, trazendo pessoas como a doutora Thaís, está voltando de novo, né? Daqui a pouco ela vai virar sócia-atleta aqui da página da gente, mas retornou porque foi muito grande a repercussão. Então, o negócio da gente é trazer gente que traz informação. Esse, como a Janaína falou, o canal foi criado lá no meio da pandemia, quando todo mundo estava em casa sem fazer nada, e ela teve essa ideia, me chamou, porque eu falo pouco, e aí a gente conseguiu levar isso, já tem, depois de alguns anos, a gente falando aqui, todo mundo, e acho que tá legal. A gente tem muita gente que segue a gente lá no Instagram, todo mundo comenta. Interessante falar que 2 semanas atrás, eu estava no laboratório, entrei no laboratório, a menina ficou me olhando, né? Aí eu falei assim, por que você está me olhando? Ela assim, o rosto não estou reconhecendo, mas a voz eu sei de onde é que é. Aí eu falei, tá bom. Então é do Micromeio. Viu? Janaína, eu não sou mais o Marcos daquela empresa. Eu já não sou mais o Marcos daquela empresa. Eu sou agora Marcos do Micromeio. Do Micromeio, claro. Uma nova vida se abriu para mim nos últimos 2 anos. Então, vamos lá. Doutora Thaís, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente vai seguir dentro da temática de microbiologia. Todo mundo está sempre bem interessado em saber atualização. Então, a gente fala de multiresistência, a gente fala de automação, a gente fala de manual, a gente fala de quem tem o suprassumo das máquinas atuais de PCR, a gente fala de quem trabalha ainda igual a Pasteur, porque a gente tem que envolver todo mundo para ter uma boa microbiologia, né? Como já falava o sábio, né? Aquele cara que não sabe fazer micro básica não sabe fazer automação nem PCR. Então, você tem que saber da micro básica. E aí a doutora Thaís vem para cá falar com a gente sobre os impactos da fase pré-analítica. Muito legal isso. A gente já bateu nesse tema aqui várias vezes, porque às vezes chega lá no final você fala assim, essa metodologia não presta, isso aqui é tudo errado. E você errou lá na pré-analítica. A coleta mal feita, o transporte mal feito, tudo aquilo que a doutora Thaís vai falar para a gente, que envolve, ainda mais hoje em dia, né, doutora Thaís, que às vezes o centro do laboratório é longe de onde fez a coleta, né? Então, às vezes, a coleta é feita em outra cidade, em outra região, e tem que ir para o laboratório, e nesse tempo ele demora 1 dia, 2 dias, meio-dia. A doutora Thaís vai falar com a gente sobre isso. Doutora Thaís, muito obrigado. E a live agora, podemos ficar até meia-noite agora com a senhora. Uau, olha aí, Jana, até meia-noite. Vamos cronometrar. 7h30. Mas eu ia falar isso. Vai ficar quietinho. Ninguém Eu ia falar isso, que o canal é seu, e lembrar também que Obrigada. a doutora Thaís esteve aqui com a gente falando sobre gestão de qualidade e auditoria em microbiologia clínica. Então, essa palestra, essa live foi muito bacana, está gravada lá no YouTube também. Vocês busquem, né, no nosso canal do YouTube, que vocês vão encontrar essa palestra que foi muito boa. Sempre atual, né? Porque falar de qualidade é sempre atual, né, doutora Thaís? Sim. Mas o canal é todo seu, como o Marcos falou, agora é seu. Showtime, né? Bom, gente, muito obrigada.
primeiramente, né, Jana, Marcos, e a equipe da Micromeio, né, por estar aqui novamente. É um prazer estar aqui novamente nesse canal que eu amo, eu adoro, eu maratono as lives, né, porque sempre são lives que trazem informação para a gente muito pertinentes, né? Então, é muito interessante, né? E os palestrantes, né, gente de altíssimo nível, né? Pessoal, assim, que manja dos assuntos, né? Então, assim, e é legal, o que eu acho muito interessante é que são várias áreas, né, dentro da microbiologia. A gente sabe que a microbiologia é um mundo, né? Então, a gente tem várias submicrobiologias dentro. Não, o canal é laico. A gente gosta também da imuno, a gente gosta da hemato, gostamos de eumintos, a gente gosta de todo o laboratório como um todo. Somos laicos. Com certeza. E é muito interessante, né? Ver essa diversidade toda. Gente, e assim, realmente, né? As pessoas ou gostam ou odeiam da microbiologia, né? E aí eu falo geral, né? Porque tem muita gente que, inclusive nos laboratórios de análises clínicas, né? E eu vou puxar a sardinha, né, para análises clínicas, que estão ali trabalhando em automação, né? Enfim, que a gente fala, né? Na parte de bioquímica, imuno e tudo mais, e não fazem ideia de como trabalhar na micro. Por quê, gente? Porque a micro tem uma par de particularidades, né? Tem uma série de informações que, se você não souber, você realmente fica perdido ali dentro, né? E como o Marcos falou, muito bem falado, né? A gente tem que saber a micro de forma desde lá da manual, né? Desde uma série bioquímica manual, desde de preparar um meio de cultura, né? Que tantos meios de cultura que eu já preparei na minha vida também, e hoje em dia as pessoas não fazem ideia. Muita gente, né, que está trabalhando dentro dos laboratórios não fazem a menor ideia de como é ligar uma autoclave, colocar o meio lá dentro, né? A placa pronta, ela não vem da árvore. Ela não cai da árvore, a placa pronta. Então, tem alguém que fez aquilo ali antes e não é assim, né? Tem toda uma metodologia para fazer. E lavar vidro, né? Acho que todo mundo começou no laboratório lavando vidro, né? Todo mundo, tipo assim, eu quero mexer com PCR. Não, vai lavar vidro. Primeiro você vai lavar vidro, PCR lá no final. E ainda tinha uma pessoa que pegava o vidro e ficava assim, vendo se ficou resquício, né, de detergente. É isso aí. Nossa, boas épocas, viu? Bons tempos aquela época. E assim, gente, é muito importante isso, né? Essa questão da micro-raiz que a gente fala, né? Claro, hoje em dia a gente tem as automações aí que são super bem-vindas nas nossas rotinas, né? E, enfim, elas ajudam horrores a gente dentro do setor, né? Porém, gente, a gente precisa saber se aquela automação ela está liberando o que realmente precisa ser liberado, né? O que condiz, na verdade, com a realidade, que condiz com o que está ali naquele meio de cultura, com o crescimento bacteriano ou fúngico que está ali naquele meio de cultura. Então, isso é muito importante, né? É importante a gente certificar que a automação está liberando exatamente o que a gente está vendo ali no meio. Ah, Thaís, nossa, mas eu não sei, eu não vou saber, né? Toda a variedade que a gente tem ali nos meios de cultura, todos os crescimentos, e realmente tem micro-organismos, tem bactérias principalmente, que confundem muito a gente em crescimento em placa, né? Mas, gente, mesmo assim, tem testes, tem... Doutora Thaís, confunde até equipamento, né? Escherichia coli com Shigella, né?
Não é, menina? O Cluivera, né? Então a gente acaba realmente se confundindo, né? A gente tem aí o Malditoff, que é incrível, incrível. Eu já trabalhei muito com Malditoff, né? E eu gosto muito desse equipamento. Mas a gente precisa, na hora de preparar isso, todos os treinamentos, né, que a gente recebe dos fabricantes, enfim, eles falam, eles frisam muito isso, que precisa tomar cuidado no preparo da plate, daquela plaquinha, né, que a gente coloca as bactérias ali. Por quê, gente? Porque a gente não pode pegar meio de cultura de jeito nenhum. A gente tem que pegar apenas a bactéria, senão dá uma identificação totalmente equivocada. E aí, gente, se a gente não presta atenção, o que vai acontecer? Você vai acabar liberando aquilo, né? E dependendo da rotina com que você trabalha, se a rotina for muito grande, aquilo realmente acaba sendo liberado sem perceber, né? Sem as pessoas perceberem que estão liberando. E acaba interferindo também no tratamento do paciente. Então, isso é muito importante a gente deixar registrado, né? Para que as pessoas prestem atenção, para que as pessoas certifiquem, né? Tenham um olhar crítico em todos os processos que estão fazendo, né? Eu sou auditora interna, né, de qualidade, então a gente já tem outros olhos, né? Eu costumo falar que a gente tem um olho na rotina e o outro na qualidade. E é realmente isso que tem que acontecer dentro do setor, e é realmente isso que a gente precisa passar para aquelas pessoas que estão entrando no setor e que estão aprendendo a rotina da microbiologia, né? Principalmente as pessoas que estão há mais tempo, né, ali naquele setor, precisa passar da forma correta, não da forma que eu estou fazendo de forma X há 10 anos. Não é porque está fazendo da forma X há 10 anos que não pode corrigir o processo, gente. Né? Isso é muito importante a gente frisar. E aí, entrando, deixa eu compartilhar aqui, né, o meu slide, entrando no assunto, né, de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês me avisem, por gentileza, quando estiverem visualizando, que aí eu não vou conseguir enxergar vocês. Só coloca isso, modo apresentação. Tá ok. Deu? Já. Ótimo. Perfeito. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Adoro. Pronto. Então, assim, nós comentarmos sobre os impactos da fase pré-analítica. A fase pré-analítica, gente, é tudo dentro do laboratório. Claro, a gente pode ter alguns impactos fora dessa fase, obviamente que podemos, né? Mas os maiores impactos em questão de volume, em questão de retrabalho, em questão de impacto para o paciente, estão na fase pré-analítica, né? Em quais etapas dentro dessa fase pré-analítica a gente pode encontrar? E a gente pode encontrar diversos temas ali dentro, né? Não trouxe muitos slides, eu trouxe poucos slides, mas que dá para a gente conversar bastante sobre, né? E aí eu deixei um tempo, Marcos e Jana, para a gente comentar, né? Para a gente conversar, fazer uma troca com o pessoal, que eu acho importante também fazer isso, né? Então, a primeira coisa, né? A gente tem que escolher, quando a gente recebe, vamos imaginar que esse material está chegando no meu laboratório. Aliás, antes disso, vamos começar lá da coleta, né? Esse material ele foi coletado do paciente. Foi coletado do paciente? Perfeito.
algumas perguntas nós precisamos fazer para nós mesmos quando estamos realizando a coleta desse paciente. Asepsia, por exemplo, né, do local. A asepsia tem que ser feita perfeitamente, né? Por quê, gente? Se a gente não fizer a asepsia correta, você vai contaminar a amostra, né? Então, a asepsia precisa ser feita. O que mais que a gente pode falar no momento da coleta? O volume do material, né? O volume do material tem que ser adequado também. O volume um paciente crítico, eu não consigo coletar o volume para o tanto de exames que o médico prescreveu lá para ser realizado. Aí são outros 500, né? Então, aí a gente precisa realmente conversar com o médico, falar assim, olha, esse volume é o máximo que a gente consegue coletar desse paciente nesse momento. Então, quais são os exames que devem ser priorizados? Né? Isso é importante a gente conversar justamente para não impactar posteriormente, depois que esse volume foi utilizado, né? Não somos nós, ou a equipe da coleta, ou a equipe de enfermagem que decidimos isso. É o clínico, é o médico que solicitou, ou um médico que está como responsável do paciente naquele momento. Então, são eles que precisam dar essa resposta para a gente. Até para a gente se respaldar depois, né? Por que eu falo isso, gente? Porque eu já cansei de ver, eu tenho 20 e poucos anos de experiência aí nas análises clínicas dentro do laboratório de microbiologia clínica. Então, eu já cansei de ver casos de médico querendo colocar a culpa no analista, né, que está ali realizando o exame, ou no coletor, né, ou no enfermeiro. Por que ele não foi acionado? Por que não foi perguntado quais exames que devem ser priorizados para aquele tipo de situação? Então, é muito importante, gente, que isso ocorra, tá? É uma dica, um toque, né, que eu dou para vocês. Mas, doutora Thaís, já iniciando aqui os trabalhos para a gente debater, mas isso não está melhorando, isso não melhorou? Isso é uma tecla que a gente já fala, já não é de hoje. Anos. A gente já fala há bastante tempo, né? Quando eu trabalhava naquela empresa, hemocultura para pediátrico 3 ml. Aí eu cansei, quando eu era vendedor, assessor, quando eu era marketing, todo mundo assim, posso usar 1 ml? Eu falei assim, amigo, está escrito são 3. Off-label, você tem que colocar. Só coletei 1 ml de sangue. Então. Porque lá na frente, se der negativo a hemocultura, tipo assim, alguém tem a rastreabilidade para falar, olha, mas não coletou direito. Então, coletou um pouquinho só. Mas isso não melhorou? Tipo assim, toda vez que você tem um desvio, ainda mais você como consultora e da PALC, tipo assim, se eu tenho alguma coisa que não está no meu padrão e ele é um desvio, tem que ser avisado. Pois e não jogar por debaixo do pano. Mas não melhorou isso com o passar dos anos? Ou continua, tipo, lá na frente deu um errado, aí você tem o retrabalho de ter que voltar tudo. Em vez de você sair da coleta e ir lá pro, sei lá, lá pro Malditoff, você faz o contrário. Você vem do Malditoff para a coleta, para a placa, para o material, para o paciente, para subsidiário, para onde foi coletar. Ou seja, você faz tudo o contrário. Pois então, Marcos, então. Não, pior que não. Por quê? Porque, assim, a gente bate muito nessa tecla, né? A gente bate demais nessa tecla. E tem pessoas, inclusive, na rotina, que sabem dessa informação, tem ciência dessa informação, mas não faz. Ué, mas aí é pior ainda, né? É saber e não fazer. Exato. Quando você tem, né, aí você, como auditor, eu já fui auditor também interno, né? O pior caso é aquele cara onde o cara sabe e não fez. Porque o cara que não sabe, tipo assim, não foi treinado, não avisou, caiu de paraquedas no meio da rotina, beleza. Exato. Mas o cara que sabe, foi treinado e não faz. Pois é. E ainda por cima, assim, as pessoas tentam dar aquele somebody love, sabe? Aí eu te pergunto de novo ainda.
Ainda. Nós estamos em 2024, ainda tem Somebody Love. Eu acho que entra também um pouco do perfil, né? Assim, a gente sabe que tem profissionais que trabalham mediante a uma autoridade, vamos dizer assim, autoridade não, mas alguma questão, trabalha corretamente, vem auditoria, né? Aí todo mundo arruma casa. Não tem auditoria, vamos deixar a casa, né? Isso é direto. Então, isso assim, a gente vê direto. É uma pena que essa questão, que a cultura inclusive de auditoria, seja assim, né? Como algo punitivo. Como se fosse uma penalidade, né? Como uma penalidade. Punitiva. Eu vou falar, principalmente assim, nos grandes laboratórios, nas grandes, né, marcas que a gente vê aí de laboratório e tal, a gente vê que eles têm se empenhado, né, para que isso não ocorra. Essa questão do Somebody Love, do jeitinho, né, pré-auditoria, como a Jana estava falando, eles têm se empenhado, mas os demais serviços, eu digo, entendeu? Aí o bicho pega. Ainda. Eu acho que depois que a gente iniciou, né? Outro dia a gente estava lembrando num grupo de profissionais mais antigos, assim, como eu. Nós. como nós. Eu ia falar nós, mas eu pensei. Não, como eu. Antigo não, experiente. É por incrível que pareça, assim, para a gente, né? Quem estiver ouvindo aqui, que é bem mais jovem que a gente, vai achar, né? Assim, nossa. Mas a qualidade em si é novo. Né? Não deveria, mas é um conceito novo dentro do laboratório, porque a gente presenciou a marmita na estufa, a gente presenciou guardar um pouquinho, comer dentro do laboratório, a gente presenciou isso. Então, quando a qualidade eu botei minha marmita na estufa, tá? Não, eu estou falando assim. Eu já peguei casos assim depois da pandemia, inclusive. Como é que é? Eu já peguei casos assim de guardar comida dentro do setor pós-pandemia. Não, estou falando isso recente me deixa chocada. Isso recente me deixa chocada. Por quê? Porque é o que eu falei. Antigamente, esses hábitos não eram tão exigidos como agora. Que a gente sabe que as coisas... Veio a padronização, veio aos órgãos, os laboratórios cada vez ficam maiores e a qualidade deles é exigida por essa certificação, né? Então, eu vou no laboratório X porque ele tem ISO, porque ele tem PAL, porque ele tem isso, porque, né, ele tem metro. Então, assim, porque eu sei que ele atende às normas, né? As boas práticas de fabricação, seja uma indústria, enfim. Então, o conceito melhorou muito em relação para as empresas, e elas querem isso, né? Então, choca muito quando tem isso. Agora, a gente tem que lembrar também que o profissional tem os hábitos, né? E adequar os hábitos dele à realidade de uma regra, parece que a gente está impondo, e não é, né? Ele acha que a gente surgiu da cabeça, né? Você botou aí, Marcos, né? 1 ml na garrafa. Surgiu da tua cabeça, Marcos, porque eu posso lá, o vidro tá, né? Não, mas vocês duas que estão mais, né, dentro da área do que eu hoje em dia. Isso está vindo da geração nova ou da geração velha? Porque eu entendo de que você tem um hábito e você fala assim, para de fazer isso, pode vir da geração mais antiga, até mais antiga que eu, talvez. Então, eu também acho. É o cara que faz micro há 50 anos. Agora, a geração nova, o cara que foi formado depois dos anos 2000, e você fala assim, olha, é assim, tem que ir para a direita. Não, vou para a esquerda. Não entra na minha cabeça. A geração nova, na minha experiência, que eu consegui trabalhar recente, é a seguinte: isso dá não conformidade. Então, você precisa fazer assim. Você tem que falar penalidade. Você fala penalidade para saber não conformidade. Anotar a temperatura de manhã e de tarde, para quê? Ia falar isso agora. Gente, olha, vou te falar uma coisa. Essa questão, o que me chama mais atenção, assim, óbvio que tem vários pontos, né, igualmente importantes, mas o que me chama a atenção é essa questão da anotação de temperatura, porque é corriqueiro, é o beabá, né? É o básico. Pra gente. A gente entende que é o básico do básico, inclusive.
E a pessoa vai lá e, enfim, numa semana, na manhã, na temperatura da manhã, por exemplo, na semana inteira, a pessoa vai lá e anota na geladeira, né? 5, 5, 5, 5, 5, 5. De uma vez só. Nem se dá o trabalho de colocar 5.3, 5.7, 5. Ou mudar a caneta. Muda a caneta. Doutora Thaís não ensina, doutora Thaís. Pois não é. ensina. Mas, Gente, Janaína, não ela é pode. auditora. Ela pega o negócio dele e vem cá, filho, senta aqui comigo. Vamos fazer a não conformidade juntos. Gente. Vem aqui. Eu sei. Posso falar? É que eu vou falar, estamos entre amigos, né? Ah, só tem nós três então, aqui, assim, pode falar. Não, só tem nós três, não. Tem um público inteiro aqui assistindo a gente. Exato, tem um mundo assistindo a gente. Eu sei. Mas assim, gente, esse tipo de coisa não é inaceitável, né? Que a pessoa fale que não saiba. Eu sempre digo, sabe, doutora Thaís, assim, né? É porque a gente está fazendo aquilo daquela forma, né? E quem está orientando a gente, por que está orientando daquela forma? Não está tirando da cabeça, né? Tem uma norma ali, tem um procedimento a ser seguido, tem os POPs hoje em dia, né? Tem os procedimentos de equipamento e tudo mais. Qual é o interesse de anotar uma temperatura de manhã e de tarde? Você sabe por quê, né? Dá a razão daquilo para a pessoa poder entender. Porque realmente, assim, se você olhar, desculpa assim, te interromper, mas se você olhar, né? Eu vou chegar, pessoa nova, né? 20 anos, vou chegar, vou anotar a temperatura todo dia a mesma coisa. Eu chego lá, ela está 5, graças a Deus, né? Ela está 5, ela está 5. Ainda bem, porque ela não variou, né? Vou falar que não é todo mundo, tá? Se você tem 20 anos e está vendo essa palestra, não é todo mundo. Nós estamos falando assim de um povo, mas não é todo mundo, viu? Não, uma minoria. É uma minoria. Não vamos generalizar todo mundo. Não se pode mesmo, não se pode. Mas assim, eu digo que no montante, o que aconteceu também, né, Thaís, que a gente pode trazer para a discussão também, que eu presenciei, né? Você hoje, pela facilidade dos equipamentos de automação, por tudo isso, existe uma quantidade de atribuição em cima de uma pessoa só absurda, né? Sim, então, sim. o doutor Célio, o doutor Célio, inclusive, esteve aqui com a gente, ele comentou, né, que quando você coloca para o microbiologista uma quantidade de atribuições absurda, ele não pensa mais, ele vai fazendo. E quando chega a esse estágio, ele liga automático, a coisa... né? Mas é a necessidade de ser multitasking, né? Todo mundo hoje é multitasking. Em 2024, todo mundo é multitasking. Se você fala lá em 95, 92, você tem que fazer 10 coisas, você fala assim, não, peraí, 10? Mas por que 10? Hoje, a geração de 20, a minha filha que tem 17, ela faz 20 em menos tempo que eu nem vejo. Então você tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que lidam muito bem com multitasking e tem pessoas que travam. Tipo, se eu fizer mais do que 3 coisas, eu não consigo fazer mais. Aí acho que o líder, o gerente, né, o líder do laboratório que tem que direcionar, olha, quem faz o quê? Porque não é todo mundo igual, todo mundo é heterogêneo, não tem jeito. E a organização do tempo, né, Marcos? Às vezes você precisa dar essa orientação do tempo para a pessoa, né? Treinamento. Acho que a chave de tudo é treinamento, sempre treinamento. Né? Uma equipe que faça há muito tempo. Tem um ano que eu não sou treinado, tem alguma coisa errada. Um treinamento não pode ser de ano em ano. Ele tem que ser... Agora, sabe uma questão assim que tem melhorado e melhorado muito e que a gente tem que falar também? É aquela questão das pessoas de colocarem biópsia em formol e mandarem para micro. Mal vejo esse tipo de caso, sabe? De mandar biópsia em formol para micro. Sim. Antigamente tinha bastante, né? Mas hoje em dia mal vejo. Graças a Deus, né? Sim. Eu acho que outro facilitador dentro do laboratório de microbiologia foi o WhatsApp. O WhatsApp, entre as equipes multiprofissionais, né, você consegue, às vezes, fazer uma comunicação rápida, né? Em relação a alguma a gestão da informação, orientação. A gestão da informação melhorou infinitamente do que era
todo mundo tinha um caderno lá na década de 90. Exato. Né? É uma orientação de coleta, né? Você tem um enfermeiro que precisa coletar um anaeróbio e está ali no centro cirúrgico e aí te manda uma mensagem para o microbiologista, né? Assim, eu preciso de um frasco, a coisa mais rápida, né? Assim, a informação ficou mais rápida, né? Mas é aquilo, né? Comunicação é um problema, vamos dizer assim, social, né? Comunicação, existem várias formas de comunicação, né? Assim, que eu digo várias formas, porque a gente fala isso aqui, quem está assistindo entende uma coisa, né? E às vezes não é, o que a gente quer falar é isso. Pronto, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa fala, não, mas e se fizer isso, se, né? E aí já muda. Aí nesse né? Aí muda aquele contexto do que é complicado, porque a comunicação depende da maneira como a pessoa que está ouvindo, ela entende, né? Ela então, entende, por exemplo, exato. Se alguém vier aqui para a live e acha que eu só falo besteira, tudo que eu falar aqui vai falar assim, mas é o Marcos, eu não vou levar em conta nada do que ele fala, porque ele só fala besteira. Então, não, mas é engraçado, mas já é, não tem jeito, entendeu? É diferente quando vai assim, não, a doutora Thaís vai falar na live da gente. Ah, não, ela vai trazer tudo que ela falar de A a Z, eu vou levar em conta porque ela tem um nome, ela tem que carrega toda a seriedade da Thaís, não o Marcos. É mais ou menos isso, então é mais ou menos assim que funciona. Mas isso, doutora Thaís, eu vou parar de falar, tá, gente? Para deixar de A gente está no primeiro slide Thaís, ainda. Mas tem meia hora, já tem meia hora da live e não saímos do primeiro slide. Assim que é bom. Não, calma. Não, mas aí por isso também, quando a gente vai fazer o informativo de uma hemocultura positiva, muitas das vezes a gente pede para o médico repetir. Isso é uma orientação que é dada, né? Eu não sei se a doutora Thaís tem isso, assim, eu não sei se vem de algum documento, mas pede para ele repetir, que tem um nome em inglês. Marcos, pode, por favor, falar. Você fala, bastonete gram-negativo, positiva, 3 amostras com bastonete gram-positivo. Eu poderia fazer o tarará, aí a pessoa vai e repete. Tem protocolo de coleta, que são raríssimos os que fazem, né, doutora Thaís? Está lá no manual da Anvisa, está no manual, está no livro da doutora Carmen, está lá. Você tem que ter 3 sets, aeróbio, anaeróbio, 2 sets em dupla, não sei o quê. Se você olhar, são raríssimos lugares. Quando eu trabalhava na área, eu sabia de cor, assim, numa mão, qual era o laboratório que falava assim, esse coleta direito, esse coleta direito, esse coleta direito, porque a grande maioria... Marcos, não, eu entendi o que você falou, Marcos. Eu estou dizendo que essa coisa da comunicação que a gente está conversando, quando você liga para falar um valor de pânico para um paciente, que a hemocultura é um dos valores, né? Positivou uma amostra de hemocultura, eu vou ligar para o médico para avisar para ele, né? O paciente está no CTI, positivou. Eu ligo e falo, né? Doutor, deu bastonete gram-positivo. Para ele não entender cocos gram-positivo com cocos gram-negativo, enfim, qualquer coisa assim, eu peço para que ele repita o que eu falei para ele. Ah, sim, é certificação, né? Não, é sério isso, é sério isso. Existe um laboratório... eu trabalhei num laboratório grande. São cocos gram-positivos. O cara repete, ok, bastonete. Você, não, cocos, não, ok, bastonete. É porque ele precisa repetir. E muitas das vezes... Para assimilar, né? Isso é muito interessante porque, assim, às vezes o médico atende aquele telefone fazendo uma outra coisa. E no momento que você pede para ele repetir o que você falou para ele para e faz aquilo naquele momento. Por isso né? A gestão da informação, quando você manda o zap automático do software direto para o médico, fica gravado lá, a mensagem está lá, não tem jeito. Entendeu? Exato. Família bicho. Por isso que é legal mandar e-mail, né? Eu ainda sou... Também. Eu ainda sou dessa época, né? Porque pelo menos está registrado ali, né? E não tem como ter outro, enfim, equívoco aí no entendimento, né? Eu acho que ainda... O e-mail, na verdade, no caso de valor de pânico, eu não sei em outros laboratórios, mas assim, você não tem a certeza que aquele médico viu o exame, né? Em valor de pânico, que eu estou dizendo, né? Não em outros valores, assim. Sim. Né? Então, assim, você sabe que ele recebeu, e inclusive você tem um horário. E eu já passei por um processo onde um paciente veio a falecer, e foi feito todo
uma pesquisa, né, uma busca, se era por conta de uma hemocultura não avisada. E isso foi bater no nosso registro, entendeu? Se a gente tinha avisado, para quem que a gente tinha avisado, o horário, entendeu? Porque era tudo... E isso foi batendo para fazer essa busca. Então, assim, tamanha a responsabilidade de passar um valor de pânico, né? Sim. Dependendo do micro-organismo, você muda e muda muito, né? É um fungo, né? Assim, ó, doutor, tem um fungo. E aí, né? Assim, vai mudar tudo. Né? Um criptococcus na hemocultura, alguma coisa exato, assim, né? Exato, entendeu? Então, você tem aquilo anotado, fica no registro de pânico. Então, aí, nesses casos, você faz essa solicitação da pessoa repetir o que você passou, né? Como a doutora Thaís está falando aqui para a gente, né? Pessoal, são muitas particularidades, são muitas, né? E cada empresa leva, por exemplo, essa comunicação do pânico, né? Tem gente que fala para avisar por telefone e mandar um e-mail, tem gente que fala para avisar por telefone, e diferentes empresas, né? Que eu digo, tem gente que fala para avisar por telefone e anotar no tal do caderno, né? De pânico. Sim. Tem gente que fala para avisar por telefone e deixar registrado no sistema. Enfim. Sim. Cada empresa vai trabalhar, ou todas juntas, né? Também pode acontecer nesses casos. E aí cada empresa trabalha de uma forma, né? O que eu falo para as pessoas é o seguinte, nas minhas consultorias e tudo mais, né? Em relação a isso, né? Aos pânicos. Eu falo, gente, a informação chegando no médico, no enfermeiro responsável, enfim, na pessoa que tem que chegar essa informação e você tendo como comprovar, isso é o que importa, né? Porque justamente por conta desse caso, por exemplo, que você comentou. Eu já passei por isso também quando eu estava em bancada, de pegar o telefone, avisar a pessoa que cresceu ali um bacilo gram negativo, por exemplo, e a pessoa entendeu um bacilo gram positivo. E aí deu um maior rolo, né? Enfim, obviamente é totalmente diferente, né? E dá um rolo isso, gente, vocês não... Para quem não está, né, na bancada, enfim, não vivencia essa rotina, é uma coisa assim surreal. A terapêutica empírica começa errado, já começa tudo errado. Exatamente, né? É a terapêutica, né? Qual que é o intuito de você avisar um valor de pânico no momento que você detecta? É justamente intervir aí nessa infecção e tal, e já entrar com a terapêutica, né? Enfim, esse é o intuito. Então, quando você entende uma bactéria totalmente diferente, né? Grupos diferentes, você vai tratar de formas diferentes também. E aí, essas formas diferentes que você tem tratado nesses casos que eu e a Jana, a gente está falando, diferentes, né? Era para ser tratado de um jeito e está sendo tratado de outro, esse período todo não serviu para nada. Na verdade, pode até prejudicar o paciente, pode agravar o caso do paciente, né? Sim. Então, isso é muito... a gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas, né? E tudo isso, a Jana falou muito bem também, essa questão das pessoas terem cada vez mais e mais coisas para fazer, né? Mais e mais a rotina aumentando, enfim, as funções vão aumentando consequentemente, né? O volume de material vai aumentando. Então, você tem que fazer uma notificação ao mesmo tempo que outra hemocultura está positivando, ao mesmo tempo que você está corando um GRAM, ao mesmo tempo, enfim, né? Você tem que fazer várias coisas ali dentro. E aí entra o que vocês comentaram também, da pessoa, do analista, do microbiologista,
executar as suas funções no automático, né? E tem uma coisa também muito curiosa nisso, né? Que quando eu trabalhei com essas pessoas, quer dizer, eu sempre tentei colocar o controle de qualidade como se fosse o paciente, né? Então, você coloca o controle no seu dia a dia, como se fosse uma rotina, porque quando você bota ele separado, ele é chato de fazer, ele é o controle de qualidade, né? Ele é aquele problema que tem que resolver. Aquele problema que tem que resolver. Não, né? Então, assim, sempre falei isso para o pessoal que trabalhava comigo, assim, na parte técnica. Tipo, gente, coloca dentro do... Então, se eu tenho que chegar de manhã, eu tenho que anotar as temperaturas, faz parte do meu trabalho. Eu vou anotar as temperaturas, né? Eu vou começar pelo controle de qualidade, por quê? Eu vou olhar a temperatura para ver se meus reagentes estão guardados corretamente, né? Se meus meios estão todo mundo direitinho, se eles validade. Se eles estão na validade, e aproveito já para olhar quando eu vou abrir o pacote a validade, né? Se eu tenho que anotar, ok, vou lá, já anoto. E assim, não deixar para depois, né? Porque você soma essa quantidade de trabalho como controle de qualidade chato de fazer, né? Quando você não tem só aquilo para fazer, né? Porque o que eu acho quando eu falo assim, de muita coisa é porque quando você coloca, não organiza isso, realmente fica, né, muita coisa, né? Você perde muito tempo. Quando a gente fala assim, perde muito tempo fazendo controle de qualidade, que a gente escuta isso, né, doutora Thaís? A gente perde muito tempo fazendo controle de qualidade. Nossa, é uma anotação atropelada. É o que eu mais escuto isso. Né? Assim, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Coloca. Mais escuta. Por isso que eu falo assim, gente, vocês têm que estar com um olho na rotina e outro na qualidade, não tem jeito. Eu costumo colocar, eu costumo dizer até assim, Thaís, que tem que estar junto. Entendeu? Gente, tem que estar junto. Tem que estar junto e assim, quando vem uma auditoria marcada, diminui muito aquele estresse, né? Que a gente tem, né? Mantém o laboratório organizado sempre. Se vai ter uma visita, você não precisa falar, gente, vai ter uma visita. Escolhe as planilhas, tudo. Né? Aí você faz aquelas planilhas retroativas. Né? Marcos Vinícius cansou de visitar o laboratório onde trabalhava, né? Chegava lá, estava tudo arrumado sempre, cheio de placa. Ele gostava de ver aquele monte de placa, né? Ele vendia, né? Aquele monte eu via o que você queria mostrar. Era isso. Eu via o que você queria mostrar. Lá, a minha percepção era tipo assim, nossa, aqui tudo é tão organizado, é tão bonitinho aqui, tudo legal, apesar de ser grande. Né? Então eu saía de lá, tipo assim, pô, legal, eu não sou auditor, mas... Maravilhado, né? Eu falei assim, pô, legal, cara, aqui é organizadinho, legal. Mas viu? Isso... A percepção é que fica. A minha percepção era que era muito organizado. Se não era muito bem maquiada. Não, eu estou dizendo que era. Não, eu estou dizendo que era sempre, porque a organização era feita sempre para que fosse assim, para que qualquer visita que chegasse estava arrumado, entendeu? Então, estava arrumado, né? Estava sendo trabalhado, mas de forma organizada. Porque eu acho que isso é o número 1 de um pré-analítico também, né, doutora Thaís? E posso falar a organização, né, do setor. E assim, a gente está falando de auditoria, né? E, claro, as auditorias são muito sérias e a gente realmente tem que levar muito a sério. Só que as auditorias, elas são planejadas, né? Elas têm data para ir. Agora, pega uma vigilância sanitária, a vigilância sanitária bate na porta a qualquer hora, né? É isso aí. E a gente tem que estar com... A auditoria é marcada. A senhora lembrou bem, a auditoria ela é marcada, tem horário bonitinho, tá todo mundo, aquele estagiário que não sabe nem o que está falando, você fala assim, não vem trabalhar amanhã, vai para a praia, não aparece aqui, porque ele pode ser escalado para poder... o auditor vai perguntar como é que funciona o fluxo, ele não sabe, né? Então a gente sabe disso. Agora, você falou bem, a vigilância sanitária, ela não marca. Ela chega lá, para o carro e fala assim, estou subindo. Aí, nesse momento, assim. é que né, aí você tem a diferença entre as pessoas. Tipo assim, tá bom, pode vir que eu tô tudo tranquilo. Ou não, tipo assim, já era.
Aí, quando a vigilância bate na porta, aí você lembra, fala, nossa, tem aquela caixa de antibióticos lá no fundo da geladeira, meu Deus do céu, Tá faz tempo que eu não vencido. vejo. Eu era para jogar Tempo fora que eu tem não 3 vejo. meses, eu não joguei fora. Faz tempo que eu não vejo, eu não sei como que tá a situação lá dentro. Você Aí lembrou você bem. começa, né? Você lembrou bem, você lembrou bem. Eu ia pedir agora para o pessoal fazer comentários, né? E a gente acho que tem. Eu consegui abrir aqui o computador, gente. Estou assistindo. Tem a Fabiana. A Fabiana faz uma pergunta aqui para gente, né? Acho que. Beleza. Doutora Thaís, consegue ler? Não estou vendo vocês. Ah, tá. Boa noite. Qual a opinião de vocês sobre a coleta de secreção de ferida com SWAB, com meio Sturt, e qual a sugestão de padronização? Aí eu te faço outra pergunta. Qual o intuito dessa coleta? Para quê? É uma ferida cirúrgica, é uma ferida superficial, uma ferida o quê, né? Assim, Fabiana, Fabiana, especifica um pouco. Especifica um pouco isso, porque assim, tem algumas questões em relação à secreção de ferida, né? E precisam ser bem detalhadas para que tenha orientação de coleta ou não, porque assim. Vou deixar a doutora Thaís responder, mas é porque assim, tem uma problemática, né, doutora Thaís, com secreção de ferida, inclusive por SWAB, né? Porque você pode ter uma contaminação ali, você pode ter vários micro-organismos, né? Você não vai ter o que você precisa buscar. Então, assim, normalmente é uma ferida cirúrgica, né? É uma ortopédica. Enfim. Tem alguns laboratórios que não aceitam secreção de ferida, assim, SWAB, que eu conheço. Tem alguns laboratórios que não aceitam. A questão de padronização também, qual é a sugestão de padronização? Eu acredito que tem que, nesse caso de ferida, conversar com o médico, mas assim, manda pra gente. Ela cirúrgica. Colocou ferida cirúrgica. Ferida cirúrgica? Eu posso falar um pouquinho assim da minha experiência com isso. A questão da ferida cirúrgica para coleta, né? SWAB de coleta. Para coleta em SWAB vai depender muito, tá? Assim, às vezes a gente encontra, mas são secreções de, como você falou, né, de processo cirúrgico, que a gente passa o SWAB para o médico faz essa coleta e vai rapidamente para o laboratório. Pode ser, normalmente, cirurgia pós Depende do local também, né, Jana? Alguma questão... mas assim, cirúrgica, alguma questão de... Como é que se diz? De lift, aquelas cirurgias de... Plástica? De plástica, que pode ter micobactério. Então, a gente pode sim passar e aí manda muito rápido para o laboratório. A gente teve uma palestra também da doutora Carmen Okushio, que ela fala de coleta de SWAB para anaeróbio, mas ela faz uma restrição bem grande. Ela abre um parêntese bem grande com isso, mas ela faz um comentário. Quem quiser assistir essa palestra também está gravada no nosso canal do YouTube, que foi bastante interessante quando ela fala a respeito disso. Então, assim, o que eu digo para você, Fabiana, é que ferida cirúrgica, para ser coletada com SWAB, precisa saber, como a doutora Thaís falou, qual a indicação clínica, tá? Porque o médico, muitas das vezes, ele entra no centro cirúrgico, ele vai fazer a cirurgia sem saber o que ele vai fazer, o que ele vai colher. Aí, quando ele chega lá, que ele vê uma situação, ele quer coletar, que foi que a doutora Carmen também conversou com a gente, não falou sobre isso, né? Assim, exatamente como eu estou falando, tá, gente? Mas ela falou que em algumas profundidades, como você pode ter presença de anaeróbio, e o SWAB vai até lá, então você consegue fazer uma coleta para anaeróbio, só que essa entrega ao laboratório tem que ser muito rápida e processada rápido. Tem que ser processada rapidamente. No caso do micobactéria, também. Então, às vezes, a gente recebe. Material cirúrgico, muitas das vezes... Depende da logística, né? E muitas das vezes a gente não recusa por ser cirúrgico e a gente não vai ter depois como fazer, né? Novamente. Mas o que a gente vai dizer para esse médico? Que o crescimento ali vai depender, né,
da clínica, da avaliação da clínica, do que está acontecendo ali, de onde que ele tirou, entendeu? Então, por isso que vai ser sempre conversado com o médico. Então, padronizar uma coleta de secreção de ferida cirúrgica é um pouquinho complicado. Assim, você precisa saber bem assim, qual é a suspeita. Nessas cirurgias que faz cirurgia de mama, de silicone, aí abre, aí fez ali um abscesso, ficou aberto, aquilo ali, tarará, tarará, você consegue micobactério, entendeu? Assim, e aí você tem coleta 3 suaves, coleta 3 suaves, se eu não me engano, Fabiana. Posso ver isso e depois mandar para você. Eu não lembro de cabeça. A doutora Sulemar mandou aqui para a gente aqui como que ela faz. A doutora Sulemar esteve aqui com a gente, falando também sobre material. A doutora Sulemar é ótima, ela bota boa noite. No laboratório em que eu trabalho, eu sempre recomendo a coleta por aspirados ou fragmentos. Quando chegam essas coletas em suave, aceitamos, mas sempre com ressalvas. É isso sempre mesmo. Com ressalvas. Então, assim, você vai sempre ter que conversar com esse médico e comentar com ele. E se for um hábito desse hospital ou desse local, sempre coletar com suave, conversar com o enfermeiro responsável do centro cirúrgico para falar sobre outros métodos de coleta, né? De você, de repente, deixar um frasco de tigre-colato, materiais estéreis, frascos estéreis, para colher a biópsia, o fragmento, né? É importante que no fragmento coloque soro fisiológico para não ressecar o fragmento, dependendo do tempo que vai chegar no laboratório. Então, assim, e ter recipiente vazio, né? Porque, como a doutora Thaís colocou, né? Vem formol, às vezes. Aí o médico lembrou que também queria uma cultura. Pede para acrescentar, só que não vai servir mais, porque estava no formol. Então, assim, o ideal é que você converse com o enfermeiro. No hospital onde eu trabalhei, eu fiz esse treinamento com o pessoal do centro cirúrgico para que não acontecesse isso. A gente estava tendo muitos problemas de recebimento de material em vários recipientes e para anaeróbio. Então, chegava, a gente tinha que cancelar a cultura, né? Assim, não foram muitas vezes, mas eu vi que era um hábito. E aí a gente fez um treinamento com o pessoal do centro cirúrgico, que quando eles tivessem que coletar anaeróbio, tinha o tal procedimento. Aí sim vale padronizar, Fabiana. Né? Assim, fazer uma coisa mais fechada, mais padronizada. Mas Perfeito. É isso que eu tenho de experiência. Ela agradece pelas dicas e orientações. Então, porque é muito complicado mesmo essa questão da logística, porque se esse SOAB chegar foi coletado, né? Vai para geralmente os hospitais têm os laboratórios, né? Nos hospitais, vai para o laboratório, aí espera esse SOAB ser encaminhado para o laboratório central. Aí é o que a Sulemar falou, né? A gente tem muitas ressalvas em relação a isso. Né? E vou fazer até um parêntese. Fica aqui registrado isso é uma opinião minha, a minha opinião dos laboratórios de pré-BAC nos hospitais. Sou super a favor. Eu acredito que sempre a gente pode qualificar essa análise, né, numa pré-BAC, porque você já tem ali muito próximo, né, um centro cirúrgico do laboratório de microbiologia. Você não tem essa distância de envio, né? Então, assim, é muito importante que o laboratório que tenha unidades hospitalares tenha um laboratório de microbiologia com alguém responsável de microbiologia para receber esse tipo de material. Que ainda assim também a gente recebe muito material coletado, que a gente está falando aqui, né? É muito sério esse assunto de pré-analítico, que a gente recebe ainda coletado de uma forma mal coletado, né? Então, exato. E outra, tem muitas dúvidas que as pessoas têm em relação aos suaves, né? Stuart, Kerry Blair, enfim, colhe que, faz o que, eu não tenho esse, fazer esse, faço... Então, se conhecer esses suaves, né? Saber para que cada um serve. Coletar amostras para a cultura de vigilância em Kerry Blair.
Isso, vou deixar a doutora Thaís falar um pouquinho aqui, senão eu me empolgo, gente, que eu gosto do pode assunto. falar, imagina. Né? Sulema, obrigada, tá, pela sua participação. Não, doutora Thaís tem um monte de coisa para contar para a gente aqui, eu estou aqui. A gente faz a parte 2 depois. Isso, Mas, assim, tem várias... Essa questão do pré-analítico, né, ele é um assunto muito amplo, né? Muito, que vão surgindo várias vertentes, né? Várias situações que a gente acaba comentando mesmo, né? Não tem como. Sim. E todas elas acabam, principalmente, né, daquelas amostras que são enviadas para os nossos setores de microbiologia que não conseguimos pedir nova coleta. Aí é mais complicado, né? No caso de uma biópsia, enfim, não tem como pedir uma ponta de catéter, né, que é enviado de forma totalmente errônea, né? Já recebi ponta de catéter em pote de margarina, né? Então, é bem complicado. É bem complicado. E e a gente precisa, inclusive, quando recebe esse material, dar uma devolutiva, né, pro pessoal lá da ponta, né? Falar, olha, isso não é assim que coleta, né? Assim, assado. Você faz o treinamento, refaz o treinamento, faz de novo, né? Até o processo caminhar, né? Eu já, enfim, já trabalhei com algumas pessoas, né, em diferentes serviços e diferentes funções dentro desses serviços também, né? Não só microbiologistas, enfim, que estão ali dentro da área, mas pessoas fora da microbiologia que querem realizar os seus serviços com excelência, né? Então, isso que traz para a gente como que eu vou falar? Um respiro, assim, sabe? Você consegue enxergar a luz no final do túnel, frente a tudo isso, né? Porque a gente sabe que, gente, não é fácil trabalhar dentro das análises clínicas, não é fácil trabalhar dentro dos hospitais, né? A gente teve aí períodos complicados anos atrás, né? Principalmente pandemia, enfim, pós-pandemia também foi bem complicado, né? Com as resistências explodindo, né? Os índices de resistência aos antimicrobianos, né? Explodindo, vacinetos e tudo mais, e as pessoas ficaram perdidas até certo ponto ali, né? Então, sem saber, inclusive, o que fazer, porque principalmente em momentos de plantão, né? Quando a equipe está reduzida, né? Então, isso acaba também, querendo ou não, dando uma impactada, né? Mas a gente tem que fazer essa roda girar, né? A gente tem que realmente fazer com que esse pré-analítico impacte o quanto menos possível, né? E como fazer isso? Né? Através de treinamentos, através de tudo isso que a gente tem feito, né? Através assistindo lives do Micromeio, né? Que são excelentes e a gente tem aí informações de qualidade, né? E é só a gente, às vezes as pessoas falam, mas eu vou fazer um curso XYZ, mas tá caro, não sei o quê. Gente, mas, né? A gente consegue achar informação de qualidade gratuito hoje em dia na internet, né? Então, isso não é mais desculpa para você adquirir essas informações. Mas eu sei como faço, mas lá no meu serviço é tão difícil, as pessoas são tão difíceis.
Isso a gente escuta bastante, né? As pessoas são tão difíceis, não vou ficar perdendo tempo fazendo isso, isso, isso. Aí é complicado também, né? Aí a gente tenta dar uma manobrada, né, nessas situações, falando, olha, o paciente que você está atendendo, que você está com a amostra, nem que seja uma amostra de urina, gente. Que as pessoas acham que urina é tranquilo, né, a amostra. Então, nem que seja uma amostra de urina, né? Não importa, gente. Aquela amostra de urina é a amostra de urina, não é uma amostra dentro de sei lá quantas. É a amostra de urina e esse paciente está dependendo de você, está dependendo da sua análise, está dependendo da sua expertise, né? Tanto na hora da coleta, na hora de enviar essa urina para o laboratório. Mas me perguntam isso, tá? Mas o que eu posso fazer? Eu estou aqui na coleta, eu vou só enviar o material. Eu falei, não é só enviar o material, você vai fazer tudo isso. Você vai fazer uma parte muito importante nesse processo inteiro, que é enviar o material do jeito correto, que é enviar o material feita a asepsia adequada. Isso vocês não têm. As pessoas às vezes não cai a ficha, não cai essa ficha, sabe? Acha que o serviço dela é mais um, sabe? É mais uma urina, é mais um, não sei o quê. Não é mais um. Esse paciente aqui, você mandando esse paciente num recipiente que não extravase a urina, que não vaze essa urina, né? Já é um grande feito, né? Então as pessoas... Isso é uma coisa importante também, né, doutora Thais? Você falou também sobre a respeito do volume, né, e o recipiente adequado, né? E quando a gente coloca líquido num recipiente onde não veda bem, a gente precisa ter esse cuidado, né? De não fornecer um frasco que não seja o adequado para aquele tipo de material, né? Tanto de urina, né? E quando você me fala de urina, né, me chama a atenção, porque a gente sempre pensa, né, que em urina, né? Você falou assim, urina, e realmente é o que a gente pensa, por ser talvez o mais fácil de coletar, mas não é o mais fácil para muitos pacientes, né? Para muitos pacientes é difícil, né? Então, assim, são pacientes às vezes acamados, sondado, né? Tiveram que ter uma sonda, né? Passado uma sonda para ser coletado aquele material. São pacientes, às vezes, de debilidade neurológica, que tem infecção de repetição e que está sempre fazendo. Então, há mais um tempo, mais uma nova amostra, impacta muito, né? Quando você pede uma nova amostra, você impacta para o paciente também. Então, quando você dá uma orientação bem dada a esse paciente de como fazer a coleta, mesmo que seja um paciente com suspeita de uma infecção urinária, mas que ele ainda está, né, andando, ele está na vida dele ativa, vamos dizer assim, ele vai ter ali o tempo de parada para ele fazer asepsia e tudo mais, e se aquele resultado sair o mais rápido possível para ele, é garantia, né, de vida, de qualidade de vida, né, de interromper essa infecção. Então, assim, é muito importante o que você está falando para a gente pensar nisso tudo, né? E sempre que olhar uma amostra, pensar nessas condições, né? Porque a gente sempre olha pensando no mais fácil, mas não, pensar o mais difícil, né? O que foi fazer aquela coleta, né? Eu sempre, quando eu recebo um líquor, eu dou aquela suspirada, porque o líquor realmente é um terror dentro do laboratório, né? Eu falo isso porque são poucos lugares que manipulam, o líquor, né? Chega para tudo, todo mundo, né? O líquor chegou. O líquor é o líquor, ele rouba a cena, porque ele precisa ser processado rápido, porque a gente precisa dar um gram rápido, porque a gente precisa fazer os processos rápidos. Existem empresas já, né, que fazem somente isso, que isso diminuiu muito a demanda dos hospitais de uma maneira geral, mas ainda a gente recebe. E aí para tudo. E aí você imagina,
uma coleta ou um exame mal feito, né, por uma falta de conhecimento de um pré-analítico, né? De uma identificação errada desse líquor, né? Pois é. Contaminação, imagina. De uma divisão errada, que vale falar no pré-analítico que todo material que entra também vai para a microbiologia primeiro, né, doutora Thaís? Se ele tiver dois exames compartilhados com dois setores, primeiro ele vai para a microbiologia. Ele é processado na micro para ser separado para ir para os outros, né? Entrou um líquido pleural. Exato. Entrou um líquido pleural, tem bioquímica, tem hematologia, tem primeiro a cultura. Eu vou fazer a cultura, vou separar o que é nosso, na asepsia, né? Com o fluxo laminar, com o que for, com a necessidade de tratar aquele material de forma que não contamine aquele material. Então, para vocês verem o que engloba um pré-analítico, né? Então, eu falo... Desculpa. Não, eu que peço, né? Que eu falei, eu me empolgo porque eu gosto do assunto. É legal essa troca. Eu gosto do assunto e, assim, eu tive a oportunidade de, depois de muito tempo, estar fora do mercado de análises clínicas e voltar para uma pré-BAC. E aí, assim, né? E assim, aí você fala assim, poxa, vou voltar para uma pré-BAC, né? Foi maravilhoso, assim, porque, primeiro, assim, é tudo isso, né? E é onde começa tudo. E é onde começa tudo, e você tem um contato direto com o médico, que é onde começa tudo, mesmo, né? Desde o pedido médico, que é no pré-analítico, né? A solicitação com todos os dados, para a identificação daquele material, para a avaliação daquele material, né? E a execução daquele primeiro processo do material, porque se eu pego aquele material, semeio ele no lugar errado, eu não tenho aquela indicação clínica do pedido, eu não dou a resposta. Exatamente. Né? Então, assim, exatamente. Tem muita coisa, né? Assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa questão dos líquidos, né? Dentro do laboratório, doutora Thaís, que é importante. Dos líquidos, nossa. Olha, eu vou falar uma coisa. Só finalizando o que você estava comentando, o setor de triagem, gente, ele é assim, primordial que saiba que todo e qualquer material que tenha microbiologia tem que enviar para a microbiologia primeiro, né? Porque a gente estando, que eu digo o setor de triagem fora da microbiologia, né? O setor de triagem lá do laboratório. Porque senão essa amostra vai se perder, né? E falo isso, inclusive, voltando aí essa amostra para um líquido, né? Para os líquidos nobres, principalmente, né? Esses líquidos nobres, gente, eles são, pelo próprio nome já fala, né? Então a gente já tem que olhar eles de outra forma, né? E esses líquidos nobres, inclusive, eles podem ser colocados dentro dos frascos de hemocultura e vocês podem receber eles nos frascos de hemocultura, porque o pessoal da Prebac pode ter inoculado esses líquidos em frascos de hemocultura, né? Excelente observação. Então, e tá tudo certo, gente. É aceitável, isso pode acontecer. E você pode colocar esse frasco de hemocultura dentro do seu Bactec, né? E aí, enfim, faz todo o curso ali do Bactec, né, para poder ser liberado ali. Mas é importantíssimo a gente ter em mente que o líquido nobre, ele precisa, o que eu indico, né? Você separar uma alíquota, se tiver volume suficiente, obviamente, né? Separar uma alíquota desse líquido e guardar, né? Porque sempre vai precisar, sempre acontece alguma coisa ali que vai precisar de material. Então, é importante a gente deixar isso claro também, né, Jana? Sim, e a temperatura, né? Dependendo do líquido, se a suspeita for naisséria, gente, não colocar na geladeira, que a naisséria vai morrer. Então, assim, trabalhar o material, né, de forma urgente
e aí, depois que guardar, para na série, esquece, né? Mas, assim, isso é importante de guardar, porque, de fato, às vezes você precisa repetir alguma coisa, né? Você tem ali um pouquinho do material para você fazer a repetição, porque você não tem nova coleta de um líquido nobre, né? Exatamente. Complicado. É De um complicado. Às líquor, vezes o por médico exemplo, né? e às vezes o médico quer acrescentar também algum exame, né? E aí você tem ali um pouquinho, você consegue salvar algum diagnóstico outro, né? Ele fez aqueles exames, aí não deu, e você consegue salvar com algum outro diagnóstico. Doutora Thais, a gente tem 10 minutinhos. Eu gostaria de ficar aqui conversando até amanhã sobre microbiologia. Abriria, inclusive, a doutora Sunemar para dentro da sala, todo mundo aqui dentro, para a gente discutir e falar. A gente pode abrir, de repente, um debate aí, qualquer dia. Acho legal, é uma boa, viu? Bate-papo das experiências aí de laboratório, porque, né, para quem nunca entrou, vai ver o que acontece, e para quem já entrou, vai compartilhar também. Super aceito, só agendar. E, bom, 10 minutinhos, vamos lá. Então, assim, gente, tudo isso que foi falado aqui é muito. Peguem essa live, não só essa, como as outras demais lives, né? Que inclusive a Jana já comentou aqui, que foram realizadas, revejam elas, revejam os processos dentro da sua instituição, né? Isso chama, gente, de multidisciplinar. Então, a gente precisa olhar para o outro, sabe? Não só olhar, claro, a gente tem que olhar para o nosso setor também, obviamente, não estou tirando, não estou falando que não tem que olhar também, mas a gente tem que olhar para os outros setores e conversar com os outros setores, trabalhar junto, trabalhar em equipe, isso é primordial, né? Então a gente precisa realmente ter essa prática e ter essa liberdade dentro das instituições para poder falar assim, olha, o que vocês acham da gente ajustar esse ponto aqui que não está legal por conta disso, disso, né? Também, gente, não vão falar que não está legal, mas por quê? Porque não está legal, né? Você tem que ter um embasamento, né? Você tem que ter um porquê que você está falando aquilo, né? Então, você tendo o seu argumento bem embasado, né? O seu argumento bem fundamentado, cheguem e conversem. Cheguem e conversem, falem assim, olha, que tal a gente mudar isso, isso e isso? Vamos analisar, vamos ver se é pertinente, vamos ver se é viável, né? Porque tem muita coisa que a gente sabe que acaba não sendo viável em determinadas situações, né? Isso é super válido, gente. Isso é super válido. Acho que tratando-se, né, de pré-analítico, a gente fazendo esse tipo de análise, né, a gente vai mudar várias coisas, a gente vai mudar vários assuntos, né, a gente vai mudar várias percepções, inclusive, né, e principalmente em prol do nosso paciente, em prol a pessoa que está lá do outro lado, esperando, gente. Ele está debilitado, ele é o maior impactado em todo esse processo quando tem alguma coisa que não está certa, né? Então a gente tem que ter esse olho também. Eu costumo falar, né, que o paciente pode ser algum parente meu, pode ser um parente seu que está ali, né? A gente tem que tratar todos com a mesma da mesma forma que você trataria um parente seu, com o mesmo carinho, com o mesmo olhar crítico, né, que você trataria. Então é isso, a gente tem que levar a nossa microbiologia de uma forma, olhar ela diferente algumas vezes, né, em algumas situações. Acredito que é isso. É isso? Ah, não!
A gente viu um comentário da Vanessa, né, que ela diz que tá show de bola, tem muito o que aprender, sou estudante de biomedicina e estou amando. Conheço a Vanessa. Vanessa, é muito bom saber que você está aproveitando o conteúdo, né, e está aqui com a gente, faz esse comentário, isso deixa a gente bastante satisfeito de conseguir alcançar, né, Marcos, o nosso objetivo, que é esse, né, da gente discutir um pouco ou bastante sobre assuntos que são relacionados à microbiologia em todos os aspectos, né, em todos os ramos aí da microbiologia. E de uma maneira light, né? De uma maneira não tão... assim, não é uma... porque... a proposta do canal não é dar um treinamento, uma aula, né? PowerPoint, vão apresentar uma tese, né? Então foi bem legal. Eu sei que a doutora Thaís tinha preparado outros slides para apresentar aqui, mas a intenção tá ótimo, foi ótimo. A intenção do canal... que a gente acabou falando de um monte de coisa, né? Então, a intenção... Uma coisa vai puxando a outra. A intenção do canal é fazer uma coisa leve. Desde o início, né? A intenção do canal é trazer debate. O início, né, Jana, era mais bate-papo mesmo. Depois, algumas pessoas que têm a formalidade de usar um PowerPoint, início, meio e fim, né? Mas a gente, óbvio, continua fazendo dessa maneira, mas é mais um bate-papo, justamente trazer informação de uma maneira que seja viável, desde para a biomédica que estava falando aqui agora, que está estudante, está iniciando agora, isso até uma pessoa que já tem mais de 30 anos na área e que ainda mantém o interesse de conhecer coisas. Então, a gente tem gente dos dois extremos, né? De ainda querer se atualizar. Então, acho que é isso. É tentar agradar todo mundo da maneira light, né? Trazer pessoas, né? A doutora Thaís já avisou para a gente, amanhã ela estará no hospitalar, lá em São Paulo, ela vai falar de São Paulo, vai ficar até sexta-feira lá. Então, quer dizer, a intenção da gente é isso, é trazer pessoas que estão no Congresso, mas você, às vezes, não consegue falar com a doutora Thaís no Congresso. Você não consegue falar com A, B e C num Congresso. Né? Mas aqui você tem liberdade de mandar qualquer pergunta. Né? E a gente ficou aqui 1h16 falando, discutindo casos, explicando. Passou rápido, né? Quase 1h30. Então, a intenção é essa, é sem pressão de tem um tempo determinado, ou tem que ter uma apresentação com início, meio, fim, material e métodos, conclusão. Não, ninguém vai fazer doutorado aqui. Mas é justamente você trocar ideia. Eu adorei a palestra de hoje, foi muito boa. Obrigado. Eu gosto dessa forma, né? Eu acho que fica leve, fica gostoso para quem está assistindo também, né? Isso, não fica enfadonho, o tempo passa rápido, você viu 1h30, passou rapidinho. Então a intenção é essa. Silvio está aí comentando também. Silvio Vale, muito obrigada pela participação. Muito obrigada pela participação de todos vocês que estão aqui, que mandaram um recado. Quem não mandou também, muito obrigada. E a gente, essa semana, tem live até a outra semana. Então, são vários assuntos diferentes. No dia 22, a gente não vai ter live. A gente sempre publica no LinkedIn e no Instagram. E a gente tem um grupo de WhatsApp também, que eu coloco lá. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, manda no privado no Instagram. Marcos vai falar rapidinho alguns recados. Eu desejo boa noite para todos e aproveitem o conteúdo do canal. Marcos. Só lembrar todo mundo... Muito obrigada. Desculpa. Muitíssimo obrigada. Lembrar todo mundo, só entrar no YouTube lá, se inscreve no nosso canal, torne-se um sócio, é menos do que um pão. Então, torne-se um sócio, vai ajudar a manter o canal aqui. Quem quiser certificado das lives, você se tornando sócio, você tem direito a todos os certificados de todas as lives, tá? Então, se você quiser aumentar o seu currículo com as lives da gente, a gente agradece, tá lá. E essa live, para quem perdeu ela online agora, segunda-feira, são 10:09. Quem perdeu essa live agora, pode ver a partir de amanhã ela no YouTube. E deixa o seu like da gente lá, que a gente aprecia, tá bom? Doutora Thaís, muito obrigado pelo seu tempo. Lembrando a todo mundo que está aqui, os convidados e palestrantes aqui, eles vêm, eles doam o seu tempo, sua apresentação para a gente, de coração. Então, a gente agradece muito todo mundo que já falou com a gente, todo mundo que ainda vai falar com a gente, que está falando com a gente, que é um benefício para todo mundo, tá? Muito obrigado, doutora Thaís. A senhora fecha a live de hoje e amanhã nos vemos aqui no mesmo bate-horário.
Bom, eu que agradeço, né, essa oportunidade, esses momentos incríveis que a gente sempre passa aqui com a Micromeio, né? É tão gostoso, né? É muito leve, é muito bom. Troca de informações, troca de conhecimentos, porque, gente, a gente nunca sabe tudo, né? Isso é importante a gente frisar também, a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem algumas informações, ainda bem, né, para poder aprender. Senão ficaria muito chato, né? Não tem graça. Então, o legal é isso, o legal é a gente ir atrás da informação, né? Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas, inclusive na faculdade que eu dou aula, né? Falo para os meus alunos, falo assim, gente, não tem problema. Você saber não tem problema, você tem que ter a humildade de falar, não sei, e vou buscar a informação para você. Uhum. É isso, e levar, e realmente buscar a informação e trazer a resposta, né? Mas assim, Ok. muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Gente, boa Até noite. amanhã. Boa noite. Até amanhã. Tchau, doutora Thaís. Muito obrigada. Marcos, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.